Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de Isaías, capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. Capítulo 10, o propósito é anunciar o julgamento de Deus sobre a Assíria e trazer aqui a promessa de restauração de Israel. Isaías capítulo 10, ele começa com uma denúncia contra os líderes injustos de Israel que emitem decretos iníquos e roubam dos necessitados. Deixa eu dizer mais uma vez para você, eu já repeti isso aqui algumas vezes, Deus sempre vai levantar em favor da causa daqueles que são necessitados. Se tem algo que Deus abomina, é alguém que se levanta para fazer injustiça, para roubar dos necessitados. Então, no verso 1, ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo? Quando a destruição vier de um lugar distante, atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Parece que nós estamos vendo uma realidade dos dias de hoje, né? Leis injustas, o mais pobre sendo explorado, e nós achamos que Deus não está vendo isso. Deus está vendo. E como houve juízo sobre a nação de Israel, vai haver juízo nos dias de hoje. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O capítulo, então, vai se voltar, depois dessa denúncia, para o rei da Síria, a vara da ira de Deus, que será julgada por sua arrogância e crueldade. Do verso 5 ao verso 19, você vê esse juízo sobre a nação da Síria. E aí a Síria vai ser usada por Deus para disciplinar Israel, mas será punida por sua própria arrogância e pretensão de poder. E o que Deus promete? Promete que um remanescente de Israel voltará ao Senhor e o povo não dependerá mais daquele que o feriu. O verso 20 ao verso 23, nós encontramos essa promessa. E aí esse capítulo 10 termina com a promessa de que o jugo da Síria será quebrado por causa da unção. Então do verso 24 até o verso 34. Verso 24 começa: por isso soberano o Senhor dos exércitos diz. E aí ele termina, mostrando que, verso 33, vejam, o soberano Senhor dos exércitos cortará os galhos com grande força, as árvores ativas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Então, essa profecia final começa chamando Deus de soberano e termina também apontando a soberania de Deus. O verso 27, eu acho que é um verso chave nesse capítulo, que diz assim: acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. Então, capítulo 10, Deus promete justiça para aqueles que são afligidos, E também vamos ver que, além de justiça para aqueles que são afligidos, nós vamos ver que Deus, aqui no capítulo 10, lembra que Ele é o soberano. Soberano sobre todas as nações e que Ele usará até mesmo os ímpios para cumprir os seus propósitos. Então eu quero te dizer que, mesmo em meio a um julgamento, Deus também mostra aqui nesse capítulo que Deus preserva um remanescente fiel. Aquele que não se contaminou, aquele que não se amoldou ao padrão desse mundo, aquele que permanece fiel. São poucos, a Bíblia chama dos remanescentes. E esses remanescentes vão trazer libertação por meio de sua unção. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, propósito:
profetizar sobre o reinado do Messias e a restauração do povo de Deus. Você já tem essa informação. Isaías é o livro mais messiânico de toda a Bíblia. Então, o capítulo 11 fala sobre o ramo de Jessé, né? Verso 1, um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a descrição dos 7 Espíritos de Deus. Não são 7 Espíritos diferentes, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. Mas nós temos aqui a descrição desses 7 Espíritos, que podemos explicar de forma assim simples, né? São atuações do Espírito Santo. E o capítulo continua, né? E aí, no capítulo 11 aqui, nós vamos ver, né? Esse renovo, identificado como Messias, ele vai julgar com equidade, trazendo paz e harmonia à criação. O capítulo 11 vai descrever uma visão idílica de paz, onde predadores e presas vivem juntos em harmonia. Isso é muito bonito, versos 6 e 9. E aí Isaías, ele também profetiza a restauração do povo de Deus, reunindo os dispersos de Israel e Judá de todas as partes do mundo. Então nós já vimos essa profecia se cumprir, né? Deus reuniu todo o povo que foi espalhado ali no ano 70, depois de Cristo, quando Israel foi totalmente destruída, né, por causa de um juízo de Deus, mas Deus reuniu hoje esses judeus, tanto que Israel se tornou uma nação. Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12, aqui, é cantar um cântico de louvores pela salvação e pela fidelidade de Deus. Então, capítulo 12 é um cântico de louvor, é uma ação de graças, um cântico de louvor. Então, Isaías 12 é um capítulo curto, capítulo pequeno, mas composto por um cântico de louvor e ação de graças. O profeta aqui vai exortar o povo, né, a louvar ao Senhor pela sua salvação e pelas grandes obras que ele realizou. É muito interessante que essa ação de graça, além da Bíblia nos incentivar a fazermos isso, nós vamos perceber o povo sempre fazendo isso diante de um dos feitos do Senhor. Eu gosto de explicar isso dizendo o seguinte: aprenda a celebrar todos os benefícios que Deus tem feito na sua vida. O povo aqui, por meio dessa canção, dessa ação de graças, o povo é convidado a proclamar a grandeza do nome de Deus e a espalhar suas obras entre as nações. E aí o cântico termina com uma chamada para clamar e exultar, pois grande é o Santo de Israel no meio do seu povo. Então Isaías 12, o verso 2, para mim, é o verso-chave que diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico, ele tornou a minha salvação. Nós vamos ver exemplos de outros cânticos do Velho Testamento. Nós vamos ter o cântico de Moisés. No Novo Testamento, talvez o mais conhecido é o cântico de Maria, o Magnificat, né, que com o cântico de louvor dessa profecia de Isaías, né? Então Isaías 12 vai nos lembrar da importância de louvar e agradecer a Deus pela sua salvação e fidelidade. Então nós lemos aqui hoje o capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, e apresenta tanto o julgamento sobre os opressores, quanto a promessa de restauração e a gloriosa vinda do reinado do Messias. E aqui eu termino dizendo para você, né? Diante da espera da vinda de Jesus Cristo, eu e você devemos responder com louvor e gratidão pela salvação, pela fidelidade, por todos os benefícios ao Senhor. Não fica a sua boca fechada, entoie um cântico de louvor, de ação de graça, de gratidão por todo o cuidado e todos os feitos do Senhor com a sua vida. Deus abençoe você.
Se Deus permitir, eu te encontro aqui amanhã para nós lermos mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.